A paz do Senhor, amados irmãos. Estou aqui no Monte Céu Aberto. Vim interceder pelas pessoas, principalmente pela minha esposa, que se encontra com enfermidade diabetes, que no nome de Jesus, estamos expulsando no nome de Jesus esse mal, que a palavra do Senhor nos garante isso. Buscai, batei, a porta vos abrirá. Pedi, dá-se-vos-á. Uma medida sacudida, recalcada, transbordante. É isso que a gente está fazendo. Mas eu quero deixar uma palavra aqui para a igreja do Senhor, o rebanho do Senhor, que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, a partir do versículo 28, que diz assim: olhai por vós e por todos o rebanho, sobre todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele regou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois de mim, da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, o que dentre vós mesmo se levantarão homens que farão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar-vos com lágrima cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendando-vos a Deus a palavra da sua graça, e Ele que é poderoso para vos edificar e dar-lhe a herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, ouro, nem veste. O apóstolo Paulo aqui, ele está nos admoestando, e ele fala com lágrimas à igreja, porque ele estava saindo para voltar até a Jerusalém. Ele estava saindo da terra de Corinto, e ele estava falando sobre o rebanho que ele deixou ali, que ele construiu, que ele ensinou, mas no meio do rebanho ele identificou pessoas com o coração mau. Ouvia, conhecia a palavra, estava torcendo que ele fosse embora para que pudesse fazer do rebanho aquilo que ele bem quisesse. O apóstolo Paulo admoesta severamente, e ele diz que se levantaria homens cruéis, que enganariam o rebanho, fazendo coisas tão perversas, tão cruéis. E parece que o apóstolo Paulo está pregando para os dias de hoje. É uma coisa interessante o que ele fala sobre o rebanho do Senhor, sobre os homens que se levantarão. E a gente dá uma olhada dentro de diversas denominações e a gente repara bem como a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Você vai olhando pessoas que não estão ligando mais para o rebanho, não estão ligando mais para o céu, não estão ligando mais se existe inferno. O que eles querem é prestígio, aparecer, e alguns querem somente o dinheiro. Não liga se o rebanho, se a ovelha está doente, se a ovelha está triste, se a ovelha não vem, se a ovelha se acidentou, se a ovelha está se desviando ou se já se desviou, se a ovelha está com um problema conjugal, familiar, se está com um problema com a esposa. Não liga. Tudo que eles verem é a parte financeira, é o lado deles. O rebanho não importa. Mas que nós devemos estar vigilante, para, assim como o apóstolo Paulo, ele observou no meio do rebanho pessoas que se iriam se levantar, como ele falou aqui, pessoas que se iriam se levantar. Ele diz aqui, ó, no versículo 30, que diz assim: e que dentre vós mesmos se levantarão homens
que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Falarão coisas. Eles têm um poder da oratória, da palavra tão grande, que é difícil não acreditar neles. O poder da oratória, por causa do estudo, o poder da oratória dele é muito convincente. Mas o Senhor está dizendo para nós vigiarmos, ficarmos atentos, não deixar esses tais aparecerem, esses tais tirarem a nossa salvação. Nós devemos sempre seguir o alvo, que é Cristo. Jesus é o alvo. Os homens, irmão, infelizmente vão errar. São homens. E são carne. Infelizmente vão errar. O que nós devemos fazer como servo de Deus, justificado pelo sangue do Cordeiro, é exatamente orar. E fugir da aparência do mal. Se a coisa está difícil, não fica próximo. Se você ficar próximo ao pecado, será contaminado pelo pecado. Então o que nós devemos fazer? Fugir da aparência do mal, orar, jejuar, prestar atenção no que a Bíblia diz, ler a palavra do Senhor, ler sempre a palavra do Senhor, examinar as Escrituras, porque ela contém tudo, e ela fala sobre todos os tempos, até o fim do século, até o fim do tempo do arrebatamento, ele fala sobre tudo, até após o arrebatamento. Então, se nós ficarmos atentos ao Senhor, atentos à palavra do Senhor, nós vamos identificar, mas não é para nós julgarmos. Não é para nós julgarmos. Nós ficarmos apontando o dedo, não é para isso. É para nós orarmos. Porque a Bíblia diz o seguinte, Apocalipse diz assim, que é limpo, limpa-se mais ainda. Porque quanto mais você limpar, porque você nunca é branco o suficiente. Tanto é que quando nós for arrebatado, teremos um corpo transformado. Porque esse corpo aqui, por mais santificado que você esteja, esse corpo é terreno. Nasceu pela vontade do pecado. Nasceu pela vontade de um ato sexual. Nós, apesar de santificarmos e ser santificado por Deus, é Ele que nos santifica, nós precisamos todos os dias clarear as nossas vestes. Como o escritor Eclesiastes Salomão escreveu, a todo tempo seja alva as suas vestes, e nunca falta o óleo sobre a sua cabeça. Então, não é para você julgar e estar contando aqui, ali, acolá, não. É para você simplesmente orar, vigiar, pedir graça a Deus, colocar-se na posição, ler a palavra, buscar o entendimento do Senhor, aproximar-se de pessoas que têm o mesmo entendimento do Senhor, aquelas pessoas que querem o reino do céu, que é fácil você identificar. Porque os atos dos homens que ele faz, reflete na eternidade. Reflete na eternidade. E você vai saber identificar, examinando as Escrituras. Sem examinar as Escrituras, você não tem conhecimento de nada. Você será trouxa passado para trás. Irmão, eu não sei ler. Como é que eu vou ficar examinando as Escrituras? A Bíblia diz o seguinte, Apocalipse diz, bem-aventurado aquele que lê, mas bem-aventurado também aquele que ouve e guarda a palavra dessa profecia. Então que nós possamos ficar atento, vigilante, orando, jejuando e pedindo graça a Deus, porque sem ela ninguém é nada. É só um vento, é só uma erva que logo que o sol bater, amarga. Porque o tempo do homem na terra, se ele viver 200 anos, é só 200 anos. O tempo na terra dos homens é 70 anos. Agora a eternidade não. Eternidade não. Se o homem viver 300 anos, viver 1000 anos, como Matusalém quase viveu, é só 1000 anos. A eternidade não. Por isso chama-se eternidade. Não tem tempo, não tem fim, não tem hora. Então aqueles que estão sujos, se sujando, vão pagar no inferno. Eternamente, não tem volta. Uma certa vez uma ovelha me perguntou, pastor, Deus é tão cruel assim?
que depois ele não vai ter pena de gente, ver a gente sofrendo lá. Eu fui bem assim, excessivo com ele, que ele fez aquela pergunta com um sorriso, com ar de deboche, entendeu? Eu virei para ele e falei assim, ô meu servo, deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção, meu vida. Porventura, depois de você ir ao banheiro e defecar, depois de algum tempo você vai querer lá ver o que você fez de volta? Que isso? Que nojo é esse? Eu falei, assim é Deus. Depois que ele dá descarga da eternidade, que lançar no largo do fogo do inferno, nunca mais ele vai te ver. Nunca mais ele vai querer você. A oportunidade é hoje de se consertar, de rever os seus conceitos, de rever as suas posições, é hoje. A oportunidade é hoje. Não é na eternidade, depois que morre, não. Depois que morre, segue seu juízo, as obras te acompanham. É hoje. Quer se consertar? Se conserta hoje. Quer pedir perdão? Peça hoje. Arrependa-se hoje, porque hoje o Senhor Jesus Cristo, o sangue dele te cobrirá de todos os pecados, e ele te limpará, te dará uma nova oportunidade, ainda que a sociedade não te dê oportunidade, mas ele te dá. Assim que você pedir perdão a ele te esquece tudo, mas pedir perdão que ele conhece o seu coração, sabe como você está pedindo perdão. Romanos capítulo 8 diz assim, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, não é para aqueles que estiveram, para aqueles que vão estar, para simpatizantes, não. É para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Na hora da sua morte, após a morte, segue-se o juízo. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Não é para que tiver, simpatizante, que pretende ter, não. É para aqueles que estarão em Cristo Jesus. Que a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja sobre vocês. Ore por mim, para que eu seja abençoado, e eu vou orar por vocês. Agora está chegando meio-dia, vou fazer a oração aqui no céu aberto, para todo o rebanho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo esteja sobre vossas vidas, vossa casa, sobre vossa família, sobre o vosso emprego. Em tudo o Espírito de Deus esteja em vossas vidas. Amém? Que Deus o abençoe. Amém.